Lana, diariamente, como a gente tem destacado aqui nos bastidores do poder, mais uma pesquisa, a corrida presidencial, dessa vez XP e PESP, mas com uma diferença da XP e PESP para a Datafolha, com uma periodicidade menor. Então a gente consegue avaliar um movimento aí do eleitor em um período pelo menos mais justo do que foi ontem a divulgação do Datafolha, que teve aí uma janela um pouco maior em relação à última. Alguma mudança em relação ao que o IPESP tem acompanhado nas últimas semanas nessa corrida eleitoral? Cris, o retrato do IPESP é muito parecido com o retrato do Datafolha, mas como você apontou bem, o Datafolha é feito a cada 3 meses, não comparando a pesquisa de ontem, que a gente comentou aqui no Bastidores do Poder, com o último levantamento, é dezembro. Então pensa bem, a pesquisa já é um retrato de algo do passado, né? O momento em que o eleitor é questionado. E aí, até que isso chegue a gente, então já é um retrato do passado. O Datafolha é um pouquinho mais antigo, né? Olhando para o período, 3 meses de análise entre uma pesquisa e a outra. E a IPESP está sendo quinzenal. Então é um retrato um pouco mais recente. E apesar dos números apontarem um cenário bastante parecido, a gente tem Lula no primeiro turno, na pesquisa não é espontânea, aquela que o eleitor escolhe numa lista, o Lula aparece com 44% das intenções de voto nesse momento, Jair Bolsonaro com 26%, Sérgio Moro com 9%, Ciro Gomes 7%, e aí aqui eles empatam tecnicamente porque a margem de erro do IPESP é 3,2 pontos percentuais. João Dória, 2%, André Janones, Simone Tebet, Eduardo Leite e Felipe Dávila, todos têm 1%. Brancos, nulos e não pretendem votar 7%, 2% não sabem. Aqui, de novo, como aconteceu com o Datafolha de ontem, o Instituto alerta que não é diretamente comparável com a última pesquisa, porque entram e saem nomes novos. Nesse caso aqui, a pesquisa de hoje, o Alessandro Vieira saiu da lista, né, na comparação com o último levantamento. Então, o que a gente tem para o primeiro turno da pesquisa estimulada é Lula e Bolsonaro descolados do resto, né, dos candidatos colocados até agora. Lula tem 44%, Jair Bolsonaro 26%. Aqui o que houve da última pesquisa para cá, apesar delas não serem diretamente comparáveis, é uma interrupção do movimento de recuperação de Jair Bolsonaro, que estava com 28% das intenções de voto na pesquisa passada e agora tem 26%. E ele tem diminuído a distância do primeiro colocado, Lula, em várias pesquisas. Esse é o retrato mais recente e essa pausa é uma variação dentro da margem de erro, então ela não é expressiva. Pode ser a interrupção do movimento de alta. O que o Lavareda, que é do Instituto, e sempre publica também um comentário, o Antônio Lavareda, que é sociólogo, cientista político, ele manda, além dos números da pesquisa, uma análise do resultado para o mês. E o que ele aponta, que é expressivo, que dentro do levantamento, além dos dados eleitorais, que mostram esse cenário que eu apontei para vocês em primeiro turno, e em segundo turno, Lula vencendo o Bolsonaro por 54% a 31% dos votos. Além do retrato eleitoral, o Instituto IPESP perguntou para as pessoas a percepção sobre a alta dos preços. E 77% dos brasileiros entrevistados responderam que os preços aumentaram muito. Essa é a categoria, aumentaram muito. 20% avaliaram que os preços aumentaram. E só 1% disseram que ficaram iguais. Outros, um grupo de 1%, acharam que diminuíram os preços. Então, uma maioria esmagadora constatando o que é óbvio, que é a alta de preços que está corroendo a renda dos brasileiros, né? Principalmente no quesito alimentação, né? Como a gente vai falar daqui a pouco sobre os números do IPCA 15, que é a prévia da inflação divulgada pelo IBGE no dia de hoje, mostrando que o mês de março teve uma alta até um pouco maior, mas ainda é a prévia, porque o mês não está fechado, mas uma variação de 0,95% alta nos preços, mais uma vez. O acumulado do ano, 10,76% de alta dos preços, segundo o IBGE. E aí, é claro que o brasileiro sente, e sente no bolso. Então, a avaliação que o Antônio Lavareda faz é que o eleitor que vota em Bolsonaro nas eleições de 2022 pode ter ficado insatisfeito com esse impacto no bolso, que o aumento da inflação pode se sobrepor nesse momento e ser
um fator importante se a situação não for contornada nos próximos meses. Então, segundo Lavareda, é a inflação em alta que interrompeu a recuperação de Bolsonaro nas pesquisas. Essa é a constatação do dia de hoje dessa pesquisa IPESP, que é importantíssima porque é um retrato dos últimos 15 dias. Pode ser que na semana que vem o retrato seja completamente diferente. O Congresso, o governo estão negociando saídas para conter a alta dos preços. Hoje a gente vai falar logo mais no Jornal da Band o que os países da Europa estão se mexendo, estão fazendo para tentar segurar também a alta do litro do diesel, por exemplo. Que é generalizado. O barril do petróleo explodiu para todo mundo, né? Então, o preço nas bombas é inflacionário, alto é inflacionário. Então, essa discussão vai ser colocada logo mais no Jornal da Band, mas esse cenário muda. É um retrato que a gente tem, um retrato muito parecido com o que está acontecendo com as outras pesquisas, mas com uma desaceleração desse movimento de alta do Bolsonaro, que estava se aproximando cada vez mais rápido do ex-presidente Lula nas pesquisas.